Bom, espectadores do canal Mais Floresta, nós estamos aqui então no primeiro pomar indoor de espécies nativas, eu acredito que do mundo, né? Esse pomar indoor aqui está presente na Universidade Federal de Viçosa, cujo grande objetivo desse pomar indoor, nós estamos ao lado aqui de uma aroeira enxertada, ou seja, é um material genético selecionado em campo de acordo com crescimento e outros aspectos importantes para a espécie, e nós enxertamos esse material e estamos fazendo ele florir precocemente. Se vocês puderem olhar aqui, ó, esse material já está com flores, é uma aroeira com flores. Por que ela está com flores? Porque através da enxertia e da aplicação do regulador de crescimento paclobutrazol, nós conseguimos fazer que esse material floresça mais cedo. Qual o objetivo que esse material floresça mais cedo? Para que a gente possa direcionar cruzamentos controlados, hibridação, seja para conservação genética, para que a gente possa fazer cruzamentos controlados entre espécies, por exemplo, que possam colonizar mais rapidamente uma área degradada, fazendo o processo de restauração florestal, para que rapidamente uma área minerada, por exemplo, possa voltar ao seu conjunto original de espécies. E por que isso é importante? Porque quando você não tem a matriz selecionada de acordo aos princípios adequados, por exemplo, para a restauração, essa restauração vai demorar mais, a área vai demorar mais a ficar colonizada. Isso tem um problema tanto do aspecto visual como do aspecto de desenvolvimento e conservação de espécies, ok? Outro ponto importante que nós vamos tentar aqui nesse pomar indoor, nós também temos aqui espécies de jatobá, espécies de jequitibá enxertados. Nós queremos aí aproveitar a heterose, que foi muito aproveitada, por exemplo, em programas de melhoramento de eucalipto, quando você cruza orofila com grandes, também espécies nativas. Nós estamos aqui com a dissertação de mestrado, estudando a biologia floral do jatobá, estudando os aspectos de colheita e beneficiamento de pólen, de jequitibá, e a partir disso nós vamos poder fazer o cruzamento controlado, por exemplo, do jatobá do cerrado com o jatobá do campo, do jequitibá rosa com o jequitibá branco. Com isso nós vamos verificar se em espécies nativas nós também temos heterose. E heterose, ela pode dar um maior padrão de crescimento, é um vigor. Heterose é um vigor, né, para as características de interesse, seja crescimento, seja produção de fruto, seja produção de algum óleo essencial aí para tratamento de saúde e etc. Então, esse faz parte, né, do grande complexo da UFV, do programa de conservação genética e melhoramento de espécies nativas. Nós pretendemos ser pioneiros em tratar a conservação genética de uma maneira muito profissional, muito técnica. E o pomar indoor, ele faz parte dessa nossa estrutura que está trabalhando nesse sentido de conservar as espécies nativas brasileiras. Muitas vezes, você tem muitas pessoas que trabalham conservação, falam muito, mas se você não tem efetivamente ações que possam aglutinar tecnologias, testá-las e fazer com que nas espécies nativas a gente possa abordar o conhecimento já disponível para as espécies plantadas comercialmente, como eucaliptos, por exemplo, nós não vamos evoluir. E aqui na UFV nós estamos justamente focados nisso, em testar tecnologias, em transferir tecnologias, no caso que já existem para florestas plantadas, para nativas, ok? Bom, a CIF foi convidada a assumir a coordenação de um projeto cooperativo após a grande seca que nós tivemos entre 2012 e 2015, onde só em Minas Gerais se perdeu mais de 150 mil hectares de floresta. Então surgiu essa demanda a partir das empresas associadas de que a CIF coordenasse um grupo cooperativo onde as empresas iam buscar essa sinergia cruzando seus materiais para gerar materiais mais tolerantes ao déficit hídrico. Algumas plantas estão aqui porque esse projeto, devido ao grande número de clones participantes, são 30 clones e 8 espécies puras, isso gerou uma demanda muito grande de polinizações para as empresas. Então a UFV se predispôs a ajudar elas nas polinizações controladas. Então alguns dos clones foram resgatados em campo, enxertados e trazidos para o pomar indoor da UFV, onde nós vamos realizar os cruzamentos controlados. Essas sementes estão sendo originadas de polinizações controladas, que estão sendo realizadas na época de janeiro a maio deste ano.
E a partir de cruzamentos entre espécies diferentes, que no caso aqui o que nós temos utilizado é maidene, híbridos de Urophila com glóbulos e também o dune, cruzando eles com plantas, né, de híbridos de Urophila com grandes. Então aqui, como vocês podem perceber, nós temos o fruto já em época propício para coleta, na verdade, e o que a gente olha para poder detectar, né, se ele já está em época de coleta realmente, é a formação de uma fenda na parte apical do fruto, que demonstra já que ele está em época adequada. Deixa eu demonstrar aqui um exemplo. A gente realiza, como vocês podem perceber, a marcação dos botões que foram polinizados para facilitar depois a diferenciação entre os botões que foram autofecundados na planta, por a gente estar num pomar indoor, né, e os que foram polinizados artificialmente. Aqui, como vocês podem, se tiver como dar um zoom, eu vou procurar aqui. A formação da fenda é nessa parte superior do fruto e ela demonstra que o fruto já está com a semente em época apta de colheita. Então, a partir do momento que a gente coleta esses frutos, a gente coloca ele numa câmera, numa casa de vegetação, onde ele vai ficar ali com uma temperatura um pouco mais elevada. Isso vai fazer com que ele seque e abra a cápsula do fruto e libere as sementes. A partir disso, a gente faz o processo de beneficiamento, que é a retirada das sementes e da palha, né, que é produzida do interior do fruto, e aí a gente coloca ele num recipiente adequado e colocamos em câmara fria para poder armazenar essa semente por mais tempo e ela se manter viável. Então, essas sementes serão comercializadas pela CIF após negociação com outras instituições ou mesmo produtores, tanto do Brasil, né, para poder expandir realmente o melhoramento do eucalipto no país, quanto internacionalmente a partir aí de negociações com outros países, como países da Europa, da África, e isso também vai ser realizado pelo programa da CIF. Nós temos aqui as flores do enxerto, né? Essas flores vão amadurecer, elas estão em processo de amadurecimento e assim que elas atingirem a maturidade vão ser realizados cruzamentos controlados nessas flores com pólen de outras empresas visando a obtenção de novos materiais mais tolerantes ao déficit hídrico. Importante frisar que esses materiais serão gerados dentro do projeto, eles serão de cotitularidade das 14 empresas participantes, sendo protegidos por patente e estando disponível para plantio nas áreas dessas 14 empresas. A partir do momento que esse pólen é depositado no botão floral, ele cria um tubo polínico que já fecunda o ovário instantaneamente. Isso faz com que, mesmo se outro material externo seja depositado, não corra o risco de contaminação, não sendo necessária a individualização desse botão floral até a formação do fruto. Após 6 meses da polinização controlada, você pode retornar à planta e coletar os frutos para a obtenção das sementes híbridas. O primeiro procedimento a ser adotado após essa detecção é a identificação adequada do galho. No caso aqui, nós utilizamos uma plaquinha e um arame para poder identificar o cruzamento realizado, tanto identificando a planta mãe quanto o código do pólen. Então, após essa identificação, identificamos o botão, né, que será polinizado, e o corte deve ser realizado no terço superior do pistil, possibilitando que o estilete seja cortado na proximidade do estigma. Dessa forma, nós induzimos um processo de protogenia na planta, fazendo com que a parte feminina dela passe a estar receptiva para receber este pólen. Então aqui, como vocês podem ver, estamos percebendo a presença do estigma cortado. Dessa forma, a partir do momento que ele passa a estar exposto, você pode pegar o pólen, que é coletado anteriormente, né, e colocar em cima sobre o estigma individualizado. Então aqui, a partir do momento que o pólen é depositado, forma-se uma película protetora que impede a contaminação por outro material genético nesse botão floral. Dessa forma, não é necessário nenhuma individualização diferenciada do botão floral, por ter a segurança de que o material está aqui seguro
e que você conseguiu identificar adequadamente, né, o seu material genético que originou aquela semente híbrida no seu cruzamento.